Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Virtuosa Crochê 7. Eu sou a Nina Soares. Na nossa videoaula de hoje, a gente vai aprender esse sutuar lindíssimo, gente. Olha que bonito que ele ficou. Peça muito boa, rápida, achei super rápida, gente, para fazer. Não esquece de deixar o seu joinha, o seu comentário, qual cidade que você está me assistindo, qual cor que você gostou, o vermelho, o verde ou os dois. Gente, olha que peça maravilhosa. Eu super amei em fazer. Eu vou trocar agora nosso cenário aqui, porque eu vou para minha mesa de gravação de vídeo, né? Aqui eu arrumei a mesa para a gente fazer as fotos e os vídeos, tá bom? Não esquece, gente. Curte, comenta e se inscreve no canal. Não deixa de se inscrever não, tá? Bom, pessoal, como eu falei anteriormente, já estou aqui na minha mesa de gravação. Deixei essas duas unidades, uma de cada cor aqui para a gente fazer. Gente, essa é uma das minhas peças que eu mais recebo encomenda, tanto no o cru, no colorido. Lá no meu Instagram, eu vou até deixar o Instagram aqui embaixo, tá? Lá no Instagram, eu fiz um azul marinho com esses detalhezinhos aqui, ó, no prata. Gente, ficou a coisa mais linda, linda, linda. A cliente amou. Então você pode fazer essa peça maravilhosa, chique, né, muito bonita, vai deixar a sua mesa ou a mesa da cliente bem arrumada, né, nesses detalhes aqui para o Natal, no cru, do jeito que você queira usar, né, da qualquer época do ano que você queira usar. Então vai ficar muito bonito, gente, muito lindo mesmo. E para você que chegou aqui agora, não conhece o canal ainda, te convido a se inscrever no canal, deixar o seu joinha, e eu quero pedir, pessoal, a vocês, para vocês me dar uma ajuda no engajamento desse vídeo. O que é que a gente vai fazer? Vai aí nos comentários e escreve verde, se você gostou ele mais no verde. Se você gostou ele mais no vermelho, você vai deixar vermelho. Se você gostou os dois, você vai deixar os dois, tá bom? Então me ajuda aí no engajamento, deixa o seu joinha, deixa a sua curtida, envia esse vídeo para aquela pessoa que ama fazer crochê. Talvez a pessoa está precisando de uma peça bonita. Eu considero essa peça aqui uma peça, eu não acho ela muito demorada não, tá? Na minha opinião, ela não é demorada, não é difícil de fazer. Tenho certeza que quem está iniciando, você que está iniciando, caiu aqui no meu vídeo para ver um modelo assim mais fácil. Eu acho não, eu tenho certeza que você vai conseguir fazer, tá? Vou explicar bem direitinho, passo a passo, como que eu fiz, do jeitinho que a gente faz, tá? Então, gente, te convido a me ajudar para dar um engajamento nesse vídeo, tá? Deixa a cor que você gostou, se você gostou dos dois, tá bom? Então, eu agradeço muito, 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 muito. Não esquece o joinha, é muito fundamental no vídeo. Eu sei que todo youtuber pede, mas deixa, gente, aí o joinha, tá bom? Envia, bota no grupo para dar mais visualizações, para dar mais engajamento no vídeo, tá bom? Então, vamos para a nossa videoaula. Bom, pessoal, já vamos iniciar a nossa videoaula, mas antes eu quero deixar para você um versículo bíblico, a qual o Senhor vai falar com você nessa videoaula. Vou pegar um aqui aleatoriamente e ver o que, que Deus vai falar conosco, né? Comigo, com você, tá bom? Hoje, na nossa videoaula, saiu esse versículo aqui. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Que você possa meditar nessa mensagem, tá bom? A hora que você tiver um tempinho, vá lá e leia esse capítulo aqui para ver o que, que Deus vai falar com você, tá? Espero que esse versículo fale muito ao seu coração. E se você estiver pedindo algo a Deus, você caiu nesse vídeo, foi essa mensagem que o Senhor mandou para você, que o Senhor Jesus venha abençoar a sua vida, tá bom? Então esse é o versículo de hoje da nossa videoaula. Se alguém quiser a caixinha de promessas, é essa daqui, tá, gente? Olha que bonito. Se alguém quiser, é só, deixa aqui nos comentários que eu mando o link para vocês, tá bom? Bom, pessoal, vou falar rapidamente aqui os materiais que a gente vai usar, porém, eu vou deixar tudo na descrição do vídeo, tá? A gente vai precisar da agulha de tapeceiro, cola, eu uso essa daqui,
tesourinha, eu uso esse modelinho aqui também, e duas agulhas, né. Então hoje eu vou inaugurar, pela primeira vez vou usar essa daqui, ó, que é a de 3,5, que eu usei essa daqui. E vou usar uma mais fina, essa daqui é de 3 milímetros, tá. Então a gente vai usar 2 para o fio mais grosso e os acabamentos nessa daqui essa de seda aqui, eu gosto de usar a mais fina, para ficar mais delicadinho, tá bom. Então fica aí o seu critério de qual que você vai usar, e se vocês quiserem o link de algo que eu estou usando aqui, vocês deixam aí no comentário que eu mando para vocês, tá bom. Então nós vamos usar hoje essa daqui, vou abrir aqui. Nossa, estava ansiosa para mim usar. Olha que gracinha, gente. Se vocês quiserem, vocês me falam que eu mando o link, tá bom? Pessoal, esqueci de passar para vocês a medida aqui, ó, do nosso suplá, de quanto que ele ficou. Peguei minha fita métrica aqui, deixa eu só medir aqui, ó. Vou medir aqui mais ou menos pelo meio. Vou botar numa ponta de cá e vou até na ponta de cá, ó. Ele ficou medindo aproximadamente 36,5 centímetros, que deu aqui. Mas o que é que vai acontecer? Vai depender muito da sua tensão de ponto, da agulha que você está usando, o fio que você está usando, tá? Esse fio que eu fiz esse daqui e a videoaula que a gente vai usar é o fio 6, tá? E o esse fio aqui, o fio de seda, é o Encanto, e ele não é o Slim, é o fio normal, tá? É o fio normal aqui que eu usei. Para quem não sabe, o que que é o fio Slim? O fio Slim, ele é mais fininho. Eu até tenho um, mas está lá no meu estoque de linhas, né? Eu estou aqui na minha mesa de gravação, então ele é mais fininho do que esse daqui, bem fino mesmo, tipo esse daqui. Esse daqui é o 6. E tem o 4 que é mais fino. A mesma coisa é aquele lá, tá? Esse daqui é o normal e também tem o Slim, tá? Então só essa diferença. E esqueci de falar com vocês também das etiquetas, tá? Eu tenho esses dois modelinhos aqui, ó, essa de acrílico e essa daqui, ó, desse material aqui, que eu sempre gosto de colocar nas minhas peças, tá? É opcional. Se você não quiser colocar, não coloca, tá? Eu gosto de colocar, que eu acho que assim, que dá um charme a mais na peça, valoriza mais a peça, enfim, tá bom? Então vamos para a nossa videoaula então. Como que a gente vai começar? Eu vou começar fazendo um anel mágico, deixa eu dar só um pouquinho de zoom aqui para captar melhor. Então a gente vai começar com, eu vou fazer um anel mágico. Quem não gosta do anel mágico, quiser fazer as correntinhas, também pode fazer, fica à vontade, tá. Então o que que a gente vai fazer? A gente vai começar dentro do anel mágico, 2 2 pontos de correntinha. Espera aí, deixa eu começar de novo. Então vamos lá, vamos fazer, eita, que hoje tá que tá. Agora sim, vamos subir 2 pontos, a qual vai representar, um ponto alto. E aqui dentro iremos colocar 12 pontos altos, incluindo as correntinhas que a gente já fez, tá? Então a gente vai fazer dessa forma. Vamos colocar aqui, ó, 12 pontos aqui dentro. Vou fazer os meus aqui e já volto, para o vídeo não ficar muito longo e muito repetitivo, tá bom? Bom, pessoal, já terminei meus 12 pontos altos aqui, e agora a gente vai fazer o fechamento. Como que eu vou fazer? Eu já vou arrematando esse fio aqui, tá? Porque a gente já vai ganhando tempo, né? Se você quiser deixar para arrematar por último, também fica à vontade. O que que eu vou fazer aqui para a gente fechar, ó? Vem aqui nas minhas duas alcinhas, tá? Que aqui é o meu primeiro ponto, lembra das correntinhas? Então a gente vai vir aqui, ó, no meu segundo ponto, vou puxar meu fio lá para trás, vou dar uma ajustada aqui para minha peça sempre ficar bonitinha, vou pegar o meu fio de início e vou colocar aqui no meio. Então, o que que a gente vai fazer agora? Eu creio que tá dando para vocês verem direitinho aí. Vou aqui, ó, meu fio tá passando aqui, ó, tá? Então, o que que a gente vai fazer? Vou vir aqui, no mesmo local onde eu coloquei a agulha, que eu passei lá para trás, vou vir aqui,
vou puxar o meu fio do novelo, vou aumentar um pouquinho, dar um alongamento um pouquinho, não estica muito não, tá? Só para ajustar mesmo o ponto. E puxo de uma vez e subo de uma vez. Então, na segunda carreira agora, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer ponto alto duplo para cada ponto de base, em cada um que eu vou fazer eles duplo, eu vou separar por uma corrente, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, vamos fazer outro ponto aqui dentro, e já vou embutindo, né, arrematando esse ponto aqui. Dou uma corrente de espaço e mais 2 no próximo ponto. 2 pontos altos para cada ponto de base, tá bom? E está ficando desse jeitinho aqui. Então, eu vou adiantar os meus aqui e já volto para a gente fazer o fechamento aqui, tá? Aí eu vou explicar para vocês a diferença daqui para esse daqui, tá bom? Bom, pessoal, já fiz aqui, ó, meus 11 pontos duplos para cada ponto de base. Aí deixei para a gente fazer os últimos dois aqui para me mostrar para vocês, tá? Então aqui foi onde a gente começou, começou e finalizou, né? A gente começou aqui e finalizou no segundo ponto. Então o que que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui, ó. Então a gente finalizamos os 12 pontos altos. Vamos dar uma correntinha de espaço. E o que que a gente vai fazer agora, ó? Aqui foi onde eu fiz, né, o ponto alto falso. Então a gente vai vir aqui, ó. Dá para vocês verem aí direitinho, ó. A gente vai vir aqui, ó. Vamos puxar o nosso ponto lá para trás. Ajusta aqui a minha peça para ela ficar bonitinha. Puxo o fio aqui para o meu ponto não ficar tão alongado, ó, tá bom? Aqui, ó. Olha como ficou direitinho, perfeito, tá? E vou fazer a mesma coisa, eu vou vir aqui, puxo o meu fio e faço o meu ponto alto na minha próxima carreira. Venho aqui dentro, que vai ser o que que a gente vai fazer? Agora a nossa terceira carreira que vai crescer aqui, que é o modelo pizza, tá? Então a gente vai crescer aqui, ó, 12 pontos altos, depois 2 pontos com uma correntinha de separação e 3 e assim ele vai crescendo. Então o que que a gente vai fazer agora? Vamos colocar mais um ponto alto aqui dentro, e assim a gente ficou com 2. Só que quando a gente for fechar a nossa próxima carreira, ela vai vir, a gente vai fechar aqui, tá? Em cima desse ponto aqui que a gente simulou aqui. Então, vou dar uma correntinha de espaço, venho aqui, ó, no meu primeiro, aqui no meu segundo bloquinho, no primeiro ponto, né? Eu vou colocar um. No segundo ponto do nosso segundo bloquinho, eu vou colocar 2 pontos. Vou fazer uma corrente de espaço, vou no meu primeiro ponto do meu terceiro bloquinho e coloco um ponto alto, e vou no meu segundo ponto do meu terceiro bloquinho, colocando mais um ponto. Então a gente vai, essa carreira aqui, que é a nossa terceira carreira, vai ficar desse jeito, gente. Que o terceiro ponto vai ficar aqui, então nós vamos ficar com 3, tá? Na hora que a gente for fechar, vamos ficar com 3. Então, sempre que a gente for crescer a nossa base, vai ficar sempre os 2 pontos aqui. Para você não correr risco de esquecer algum ponto, algum aumento, e sempre que a gente vai fazer o nosso aumento, sempre no último ponto do bloquinho, tá? De cada bloquinho a gente vai fazer
o nosso aumento. Para você não correr o risco de esquecer, por exemplo, aqui a gente começou com 12, aqui a gente fez 2 pontos, né, 2 pontos de aumento, né, para cada ponto de base. Aqui a gente vai fazer 3 com um aumento sempre no último do bloquinho, como eu já falei, e a gente vai prosseguir dessa forma. Então vou fechar essa carreira aqui para a gente, fazer a próxima e dar uma adiantada no nosso vídeo e na nossa peça, tá bom? Eu já volto com vocês, sempre conta em cada carreira você conta, para não precisar você tá lá na frente e ter que desmanchar, que já aconteceu isso comigo, então por isso que eu tô dando essa dica para você, tá bom? Já volto. Bom, pessoal, já fiz aqui, ó, os meus a minha carreira, né, a nossa terceira carreira aqui já fizemos. Então, terminei aqui, ó, os 3 bloquinhos, 3 pontos, né, que é o aumento aqui no final, uma corrente de espaço e aqui a gente fez só 2 pontos, lembra? Então a gente vai fazer o nosso terceiro ponto aqui para poder a gente fechar o nosso bloquinho aqui. Então vou fazer o meu ponto normalmente, alongo o meu fio, introduzo aqui de trás para frente, puxo lá para trás, arrumo a minha peça para ficar direitinho, dou uma alongada sem esticar muito, volto aqui dentro de novo, puxo o meu fio lá de trás e faço o meu primeiro ponto alto falso. Então aqui dentro a gente vai colocar mais um ponto que vai ser o nosso aumento, lembra, sempre no último, uma corrente de espaço e vamos aqui, ó. Ai, desculpa, gente, a agulha bateu aqui. E essa carreira aqui, a gente vai fazer deixa eu só fechar ela, o meu bloquinho aqui. Então a gente fechou o nosso bloquinho com 4. 1, 2, 3 e 4, né. Então 4 aqui. Então a gente vai prosseguir, gente, dessa forma aqui, até a gente chegar em 9 carreiras. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E na nossa última carreira, que é na nossa nona carreira, no cada bloquinho tem que ter 9 pontos, tá, para poder dar certo cá. Então o que que a gente vai fazer? Vou fazer os meus aqui, vou adiantar minhas 9 carreiras e volto aqui com vocês, tá bom? Então sempre vai ser assim, o nosso fechamento e vamos prosseguir até a nossa nona carreira, tá? Vou finalizar minha essa base aqui e já volto com vocês, tá bom? Bom, pessoal, estou de volta e aqui está a minha base pronta e até já adiantei a parte com o fio encanto, tá? Nesse trabalho aqui eu usei o fio encanto, o fio de seda, já até adiantei aqui e deixei o restante aqui para me terminar com vocês. Então, você pode começar em qualquer lugar da base aqui, já rematei, ó, para vocês verem como a gente ganha tempo, tá? Deixa eu só cortar aqui que foi onde fez a pronto. Então já tá arrematado, ó, lembra lá do início que eu coloquei, já fomos arrematando o fio, então ficou assim, ó, não ficou nada para arrematar. Então, o que que a gente vai fazer aqui? Você pode pegar o fio de seda, né, o encanto, e você pode começar em qualquer lugar da base aqui, não precisa ser especificamente na emenda não. Eu comecei aqui no meio. Então dei a minha volta aqui e vou continuar aqui para vocês, ó. Esse daqui eu gosto de fazer com a agulha mais fina um pouquinho. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos supor que eu esteja começando aqui, tá? Como eu já dei a minha volta, só pra gente ganhar tempo no vídeo, tá, que eu fiz isso. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos fazer 2 correntinhas, vamos pular um ponto e vamos no segundo. Vamos fazer 2 correntinhas de espaço, vamos fazer um ponto alto, pulo um e vou no próximo. 2 correntinhas de espaço, pulo um ponto, vou no próximo.
2 correntinhas de espaço, pulo um ponto e vou no próximo. Observe, gente, deixa eu dar uma pausa aqui para me explicar para vocês. Observe que no final eu vou fazer a mesma coisa, 2 pontos de 2 correntinhas de espaço e vou vir aqui, ó, como tá aqui, ó, tá? Finalizei no meu bloquinho e comecei no início do meu bloquinho, no primeiro ponto, final o último ponto e primeiro ponto aqui. Então, a gente vai fazer por toda a carreira. Você viu que a gente finalizou com 9 pontos, bateu certinho, gente, em todos aqui, não precisou pular um ponto, aumentar um ponto, diminuir, deu certinho, tá? Então, vou só finalizar o meu bloquinho aqui, para o vídeo não ficar longo, e volto aqui na emenda, como que eu faço com vocês, para que a gente já vá embutindo, já arrematando, eu tenho o costume de falar embutindo, mas arrematando. Então, já vou arrematando, para quando chegar no final, vai ficar só o último, para a gente fazer o arremate, tá bom? Para a gente ganhar tempo e tal. Vou finalizar o meu aqui, chegando aqui na emenda, eu já volto com vocês, tá bom? Então, ficou assim, você pode começar em qualquer lugar da base, eu comecei aqui no meio, mas você pode começar no início de cada bloquinho, sem problema algum, seguindo o que eu te falei. Um ponto alto, espaço de 2 correntinhas, pulando sempre um, e aqui no final de cada bloco, não coloca no último e no primeiro de cada bloco, tá bom? Já volto aqui na emenda para a gente fechar. Bom, pessoal, terminei aqui, ó. Então, o que que a gente vai fazer agora? Vou puxar o meu fio aqui, fiz aqui, ó, as 2 correntinhas de espaço aqui, ó, vou vir aqui, ó. Você pode usar agulha de tapeceiro também, tá? Como essa agulha ela é mais fina, vou pegar aqui, ó, minhas 2 últimas correntinhas, que foi onde eu comecei, as correntinhas iniciais aqui quer dizer, do finalzinho do ponto aqui, eu vou introduzir de trás para frente, tá? Vou puxar o meu fio que eu acabei de fazer e vou simular o meu último ponto, tá? Aí agora a gente vai fazer o arremate dessa linha aqui, porque como ela é uma linha de seda, ela escorrega bastante, tá? Então eu já vou fazer aqui e vou ensinar para vocês, como que eu faço o arremate dessa daqui que não corre risco de soltar, tá bom? Então vou fazer o seguinte, ó, vou ajustar aqui o meu ponto, cadê as 2 partezinhas aqui, ó, tá? Vou ajustar aqui e vou dar um nozinho não muito apertado. Vou ver aqui como que tá, ajusto, vou vir aqui fazer outro nozinho, porém eu não vou apertá-lo, tá? Vou deixar assim, ó, espera aí, deixa eu fazer de novo, espera aí. Ó, dei, né, o meu nozinho, não tão apertado, vou dar outro nozinho e não vou fechar o nó, vou deixar ele assim um pouquinho aberto, porque a linha de seda ela escorrega bastante. Vou vir aqui, pessoal, ó, por que que eu simulo logo como se fosse o segundo pontinho? Porque eu vou deixar aqui, ó, aberto um pouquinho aqui, vou vir com a minha cola e vou dar um pinguinho aqui em cima, ó, uma gotinha e já fecho ela automaticamente e seguro aqui um pouquinho, tá? Segura ela aqui um pouquinho, como é uma cola instantânea, ela vai colar super rápido, tá? Segura aqui só para fixar aqui a cola, não vai ficar manchado, tá? Porque a gente também vai vir aqui com outra aqui por cima. Aí eu faço o seguinte, pessoal, eu vou vir assim, ó, eu deixo uma perninha para cá e uma perninha para cá. Então, o que que eu vou fazer aqui, ó, para mim já ir arrematando, ó. Eu vou introduzir aqui, ó, uma alcinha e puxo. Você pode fazer assim, ó, tem essa daqui, né, que é a próxima, e tem outra, eu sempre faço de 2 em 2. Aqui, ó. Tá vendo? Eu sempre faço assim,
E já vou explicar a vocês o porquê de tudo isso. Só um minuto. Não vai ficar grosseiro, tá? Não se preocupe. Aqui, ó. Vou fazendo até onde eu acho que tá bom e já vou explicar para vocês o motivo disso. Sempre pego só em um, que aí fica melhor, tá? Já estamos finalizando, só para vocês entenderem. Beleza, fechei aqui, ó. Aqui está o meio que a gente fez a nossa emenda aqui, e aqui está o final da ponta que eu deixei para a esquerda e a outra ponta que eu deixei aqui, tá? Para a direita, tá? Então é o seguinte, pessoal, o que que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar o meu o fio verde, peraí, deixa eu só puxar a pontinha aqui, do meu fio verde, deixa eu desembolar aqui um pouquinho, deixar ele mais folgadinho aqui, que aí vai ficar melhor pra gente, tá bom? Consegui soltar aqui. Então, tá aqui. Finalizamos aqui que é essa parte aqui, tá? Então, o que que a gente vai fazer? Eu começo, cadê a minha ponta aqui? Aqui tá a emenda, então aqui é a minha ponta. Então, eu começo sempre um pouquinho do lado de cá. Então, a gente vai fazer aqui a nossa primeira carreira. Volto com a minha outra agulha, que eu tô trabalhando no fio mais grosso. Então, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou começar, tá vendo aqui, ó? Eu vou começar aqui no como se fosse na divisa do dos 2 blocos aqui, tá. Então vou simular isso. Vou começar um pouquinho antes de eu finalizar o de cá. Como que eu vou fazer? Ó, eu sempre faço assim, mas você pode fazer do seu jeito. Vira um pouquinho e segura aqui, ó, tá. Tá firme aqui. Então o que que eu vou fazer? Aqui eu, finalizei, vou começar aqui pelo meio só para vocês entenderem. Então, eu vou começar aqui pelo meio para vocês entenderem, tanto faz, tá? Então, eu vou fazer assim, vou fazer um ponto alto, pronto, aqui ele não desmancha mais, tá? Fiz o meu ponto alto. Vou fazer mais um ponto alto, vou fazer uma corrente de espaço e vou fazer mais 2 pontos altos, formando o meu primeiro leque. Observe, deixa eu soltar a linha verde aqui. Observe que ele vai ficar sempre aqui dentro, tá. Não tem uma regra se eu começo aqui no meio, se eu começo aqui no meio do bloquinho, se eu começo na divisa dos 2 bloquinhos, tanto faz, tá. Então, coisa eu fiz aqui desse jeito, tá. Então o que que a gente vai fazer agora? Vamos fazer uma corrente de espaço, vamos pular um bloquinho e vamos no segundo aqui, fazer a mesma coisa. 2 pontos altos, uma corrente de separação, mais 2 pontos altos, formando o nosso segundo leque. Uma corrente de espaço, e agora a gente vai observe que agora a gente vai começar a fazer em cima aonde a gente passou a linha aqui, certo? Esse daqui a gente vai cortar. Então, vamos fazer o seguinte, aqui ó, 2 pontos altos, uma corrente de espaço, 2 pontos altos e uma corrente de espaço. Então, gente, deixa eu cortar aqui, que aqui não tem mais necessidade da gente enrolar mais. Pronto. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer esse mesmo desenho por toda a volta e a gente volta aqui para a gente fazer o nosso fechamento, tá? Então, aqui, observe
que aqui onde a gente fez já vai automaticamente fechando aqui, tá? O nosso a nossa ponta aqui, a gente já vai arrematando, tá? Não se preocupe porque não solta, até hoje nunca recebi reclamação de cliente que soltou. E se você quiser fazer também o seu modo que você já faz sempre, beleza. Para você que é iniciante, se você aprender essa técnica aqui vai ser legal, tá? Vou fazer a minha carreira e já volto aqui no fechamento para a gente subir para a próxima. Bom, pessoal, finalizei aqui, ó, a minha carreira. Então, como que a gente vai fazer agora? Vou vir aqui aonde eu iniciei, vou pegar as minhas 2 correntinhas aqui e vou fechar o meu ponto normalmente, tá? Aqui eu dei a minha corrente de espaço, tá? Vou caminhar aqui até eu chegar aqui dentro, tá? Do nosso bloquinho aqui, do nosso lequinho. Vou subir 2 correntes, vou fazer 2 pontos altos, uma corrente de separação e mais 2 pontos altos. E assim a gente vai formando um leque. Beleza? Então aqui ficou a nossa linha para a gente fazer o arremate, tá, que foi a linha inicial. Não se preocupe, porque aqui não vai desmanchar, depois a gente só faz o arremate mesmo, tá. O que que a gente vai fazer? Nossa segunda carreira, aqui ó, ela será igual a essa daqui. Não vamos aumentar e não vamos diminuir, simplesmente a gente vai repetir novamente uma corrente de espaço. Dentro aqui desse espacinho do meio do lequinho, vamos fazer outro leque, 2 pontos altos, uma corrente de separação, mais 2 pontos altos, certo? Não se preocupe, porque não vai emborcar, tá? Então, o mesmo jeito que a gente fez aqui, a gente vai fazer aqui, igualzinho, mesma coisa agora, tá? Observe que casou certinho. Se você fez certinho desde o princípio até aqui e fez tudo certinho, então bateu certinho, tá? Igual aqui, ó. Eu esqueci de mostrar para vocês aqui, ó. Aqui foi onde a gente fez a nossa emenda, tá vendo? Que bateu certinho, tá? Então não tem como errar. Se você começou de lá, coisa vai tudo certinho. Por que que eu optei de colocar a nossa emenda aqui no meio? Eu esqueci de falar aqui na base para vocês. Então, por que que eu optei de fazer a nossa emenda com ponto invisível aqui no meio de cada bloquinho do nosso modelo pizza? Por quê? Eu fiz aqui, gente, a emenda aqui, ó, tradicional, tá? Deixei aqui no vermelho para me mostrar para vocês, tá? Eu fiz a nossa emenda normal e ficou uma cicatriz aqui, tá vendo? Aquela emenda normal, subindo a correntinha e tal, e tal, e tal, né, como toda crocheteira conhece. Então, olha a diferença que ficou. Aqui já não ficou nada, ficou todas por iguais, tá vendo? Todas iguaizinhas, ó. Então, por isso que eu fiz o fechamento aqui, tá, no meio de cada bloquinho aqui, tá, só isso mesmo. Então, vamos fazer agora a nossa igualzinho, não aumenta, tá, gente, não aumenta. Se a sua tensão de ponto for bem mais apertada do que a minha aqui que eu estou ensinando, e começar a emborcar aqui, logo na primeira você já vai perceber. O que que você vai fazer? Você dá 2 pontos de espaço aqui, observando para não ficar embabadado, porque aqui o meu não ficou, ó. O meu tá retinho, tá? O meu tá retinho. Deixa eu só virar aqui um pouquinho para vocês verem, ó. Tá retinho aqui em cima da mesa, ó. Não preciso nem arrumar, ó. Tá vendo? Ó. Retinho, tá? Então, só observem isso. Se o seu ponto for muito apertadinho mesmo, você pode até colocar 2 ou intercalar, do jeito que você achar melhor aqui, tá? Como o meu nesse no na minha tensão de ponto deu perfeito, então eu estou fazendo assim, tá? Então eu vou finalizar a minha carreira e a gente já vai fazer para a próxima, tá? Já volto com vocês aqui na emenda para a gente partir para a próxima. Bom, pessoal, finalizei aqui, ó, a minha segunda carreira, tá? Ó, não tá emborcando, tá? Então ficou certinho aqui. Então agora a gente vai passar para nossa
terceira carreira após o nosso espaço do fio encanto brilhoso, tá? Uma corrente de espaço e vou fechar aqui, ó, no meu segundo ponto de subida da corrente. E vou caminhar até lá dentro do leque, tá? Vou subir 2 correntinhas de espaço, vou fazer novamente um ponto, uma corrente de espaço e mais 2 pontos altos aqui dentro do meio do nosso leque embaixo, formando assim mais um leque, beleza, né? Então agora o que que a gente vai fazer? Essa terceira carreira, ela será diferente, a gente vai fazer um ponto de espaço, uma correntinha de espaço, e vamos prender aqui no meio, assim, uma correntinha de espaço e vamos fazer o nosso segundo leque, da nossa terceira carreira, na segunda parte da nossa peça, tá? Então, vamos fazer o nosso segundo leque, uma corrente de espaço e 2 pontos altos. Então, a gente fez 2 pontos altos, formamos o nosso segundo leque, uma correntinha de espaço, vou prender aqui no espaço entre um leque e outro, e novamente vamos fazer o nosso leque. Então, será assim por toda a carreira e volto aqui na emenda para a gente prosseguir, certinho? Não esquece de dar o like, gente, dizer aí nos comentários qual foi a cor que você mais gostou, tá? Bom, pessoal, cheguei aqui no final da nossa terceira carreira, da nossa segunda parte do trabalho, tá bom? Então, o que que eu fiz aqui? Finalizei aqui o meu leque, agora eu vou dar uma corrente de espaço, vou prender aqui no meu segundo, na minha segunda corrente de subida, que formou o nosso primeiro ponto, e vou caminhar até dentro do nosso leque. Então, eu vou fazer de novo dois pontos altos, uma corrente de separação e 2 pontos altos. E assim formando o nosso primeiro leque da nossa quarta carreira, da segunda etapa aqui, né, do nosso trabalho. Então a gente tem pronto 1, 2, 3, então nós estamos na quarta. Como que vai ser a nossa quarta? Igual a primeira carreira, tá? Uma corrente de separação e de novo o nosso leque. Então a gente vai fazer aqui o seguinte agora, ó. Vamos repetir fazer o nosso segundo leque, certinho? Então a gente fez aqui o nosso segundo leque e a gente vai fazer a mesma coisa por toda a volta, tá bom? Aí quando a gente finalizar, quando eu finalizar aqui, eu volto pra gente fazer o nosso fechamento, tá? Não esquece de dar o like, gente, dá o like aí e fala a cor que você gostou, tá? Ajuda aí no engajamento, tá bom? Então vou finalizar aqui, pessoal, que vai ser desse jeitinho aqui até o final, tá? Chegando aqui eu volto pra gente continuar a nossa próxima etapa, tá bom? Bom, pessoal, terminei aqui, ó, a nossa quarta carreira. Repare que parece que quer emborcar, ó. Tá vendo? Mas não se preocupe, porque não vai emborcar, tá bom? Você só dá uma leve ajeitadinha assim, ó, sem esticar muito. Só ajusta nas beiradinhas, tá? E pode ficar tranquilos aí que não vai emborcar. Então, vamos fazer o nosso fechamento aqui, ó. Uma corrente de espaço, a gente vai vir aqui no nosso segundo ponto de subida, na nossa segunda correntinha de subida, vamos caminhar até o centro,
do nosso leque. E vamos fazer 3 pontos altos, incluindo a nossa subida. Essa carreira aqui vai ser um pouquinho diferente, não muito diferente das outras, mas um pouquinho, a gente vai fazer aqui. Então, aqui eram o nosso leque era com 2 pontos na direita e 2 na esquerda, tá? E uma corrente de espaço. Então, essa última carreira vai ficar um pouquinho diferente, porque a gente vai fazer 3 pontos altos, 2 correntes de espaço e mais 3 pontos altos. 2 e 3. Gente, olha o joinha aí, tá? Não esquece, ajuda aí no engajamento do vídeo, tá? Aqui, ó. Uma corrente de espaço e um ponto baixo. Uma corrente de espaço, 3 pontos altos. O nosso leque, esse último leque aqui, gente, é diferente, tá? Então, a gente vai fazer desse jeito, 2 correntinhas de separação, 3 pontos altos. Uma corrente de separação, um ponto baixo. E agora, a gente vai dar sequência dessa mesma forma aqui, tá? Por toda a volta. E eu volto aqui pra gente fazer o nosso fechamento e o nosso acabamento, tá? Vai ficar, então, dessa forma aqui. Tá bom, pessoal? Não se preocupe, porque não vai emborcar, tá? Parece que tá emborcando, ó. Deixa eu mostrar mais uma vez, ó. Mas não vai, tá? Pessoal, não esquece de deixar aí, escreve pra mim verde, que você gostou, ou vermelho, ou os dois. E também, você pode deixar também a sua cidade, de qual lugar que você está me assistindo. Eu gosto muito de ver o local onde o meu vídeo tá chegando, tá bom? Para a glória de Deus, tem vários países aí que meu vídeo tem chegado, as pessoas têm assistido os vídeos aqui do meu canal e eu fico muito feliz com isso, tá bom? Então, deixa aí, gente, ajuda no engajamento, tá? Dessa peça aqui, uma peça, assim, natalina, mas que você pode fazer em qualquer outro tom, vai ficar bonito da mesma forma, tá? Qualquer cor de linha que você fizer aqui vai ficar lindo, tá? Então, eu agradeço muito por você ajudar no engajamento, tá? Só Deus para recompensar você. Então, vou finalizar a minha aqui e já volto pra gente fazer os ajustes finais, o acabamento, tá bom? Já volto. Bom, pessoal, acabei de finalizar aqui, ó, a minha carreira. Viu que ele não ficou emborcado, ó? Ó. Quando a gente vai fazendo a nossa quarta carreira, parece que vai emborcar, mas não vai. Aqui, ó. Certinho. Então, pessoal, eu terminei aqui, ó, de fechar a minha aqui. Terminei de fechar, não. Terminei a nossa carreira e agora a gente vai fechar. Vamos cortar. Cortei o nosso fio aqui. Vou pegar... Você pode usar agulha de tapeceiro ou pode usar agulha de crochê mais fina, tá? Vamos simular aqui o nosso último ponto. Aqui eu dei a corrente de espaço pra gente fechar. E vamos fechar aqui o nosso último ponto. Ajusto aqui para ficar imperceptível. Como que eu faço aqui o acabamento? Esse fio aqui, ele é de 6, então, eu vou dividir ele em 3. Vou entrar aqui em qualquer correntinha que tiver por aqui, ó. Vou puxar uma perninha só, tá? Vou dar um nó. Não aperto tanto, só ajusto. E esse agora, sim, dou uma leve apertada, tá? Pronto. Aí, aqui, depois eu vou embutir ele aqui, ó. Deixar ele escondidinho por aqui. Aí, nisso, eu vou usar a nossa agulha de tapeceiro, tá?
pra mim colocar. Deixa eu até colocar aqui logo pra vocês verem. Ó, aqui tá mais... Aqui foi onde eu fiz o nozinho, então vou introduzir aqui. E aqui, ó, aí eu vou embutindo aqui, ó, tá? Vou esconder o nosso fio aqui. Aí eu vou passar aqui, ó, as duas pernas que eu separei 3 fios de cada um. Coloquei aqui primeiro, agora eu vou vir com essa daqui, tá? Ficou um de fora. E vou puxar lá pra trás. Pronto. Ajustei aqui, peraí que ficou um fio aqui. Pronto, agora sim. Aí eu vou aparar aqui, ó, bem rente, mas com muito cuidado pra mim não cortar o meu fio que eu fiz o meu ponto. Cortei. Mesma coisa eu vou fazer com esse daqui, tá? Então, o que que a gente vai fazer? Ó, nossa peça está prontinha. E agora a gente vai fazer o acabamento final. Eu tenho outra peça aqui, pessoal, deixa eu diminuir o zoom um pouquinho, só pra me mostrar pra vocês. Igualzinho, mesmo modelo, mesma... tudo, mesmo tanto de ponto e tal. Aqui até tá sem arrematar ainda, que eu tenho que arrematar, não coloquei etiqueta. Caso você queira fazer ele cor única, olha como fica bonito também a peça. Ó, deixa eu colocar mais de pertinho pra vocês verem. Tá vendo? Fica muito bonito também, sem os detalhes dourado ou outro que você queira colocar, tá? Caso você queira fazer, ó, somente vermelho, somente verde ou no cru também, fica muito bonito, tá bom? Então, essa daqui é mais uma sugestão também que eu trouxe pra vocês. Falta só finalizar ela aqui, fazer o arremate, colocar a etiqueta. E olha como fica bonito também, tá bom? Mais uma sugestão. Lá no meu Instagram, o Virtuosa Crochê 7, lá tem esse mesmo modelo aqui no cru, se vocês quiserem ir lá dar uma olhadinha, tá bom? Então, vamos agora para finalizar a nossa aula. O que que eu vou fazer agora, gente? A gente finalizando, nós finalizamos aqui, ó, quer ver, deixa eu achar, foi mais ou menos aqui que eu fiz. Eu vou pegar agora em qualquer lugar desse daqui. Deixa eu só virar a câmera aqui um pouquinho. Agora eu vou dar mais um pouquinho de zoom para pegar melhor. A gente vai fazer esse detalhe aqui, ó. Tá bom? Como que eu faço? Meu fio Encanto. Tem que repor aqui, porque no Natal a gente gasta muito, né, gente? Como que eu gosto de fazer aqui, gente? Eu vou introduzir aqui no meio, eu gosto de começar sempre pelo meio de qualquer lequezinho aqui, tá? O meio que eu falo assim, aqui na lateral, né? Aqui no meio, aqui no centro, não. Se você quiser começar também por aqui, fica à vontade. Eu vou nesse daqui, ó. Porém, eu sempre pego, pessoal, ó. Deixa eu tirar a agulha daqui e mostrar pra vocês. Eu acho que o acabamento fica mais bonito, na minha opinião. Temos duas alcinhas aqui, certo? Eu pego uma e eu pego duas, que é essa daqui de trás, desse gominho aqui de trás. Tá bom? Ó. Deixa um tanto assim pra gente fazer, deixa um tanto assim, ó, pra gente fazer o arremate, tá? Creio que dá pra vocês enxergarem aí. Puxo. Segura aqui atrás a minha pontinha e ajusta aqui. Segura a pontinha aqui, ó, com o meu outro dedo aqui, pra ele não soltar. Porque esse fio, ele é bem liso, né? Ele é lindo, maravilhoso, mas a gente tem que ter cuidado que ele escorrega muito. Puxo e vou fazendo as minhas correntinhas. Sempre aqui no meio, ó.
Não deixo muito apertado para ele não ficar encolhido, mas também não deixo ele muito folgado para não abrir demais. Deixo ele justo, né? E vou fazer isso, ó, aqui no meio a mesma forma, ó. E vou fazendo. Não esquece, pessoal, sempre pegando a correntinha de lá de trás, tá, ó. Uma e a outra aqui, ó. Que eu acho que fica mais justinho, né? E evita de deixar buracos aqui, tá bom? No final aqui a gente vai ajustar e vai ficar o ponto bonitinho também, da mesma forma, tá? Então, aí eu vou pegar nessa daqui, que vai ser, que é o do meu último ponto aqui, ó. Nessa correntinha aqui. E vou pegar aqui na correntinha de espaço. Aqui, ó. Aí, eu vou vir aqui, ó, tá vendo aqui como que vai ficar aqui? Bom, pessoal, ajustei o zoom aqui, então eu vou pegar aqui, ó. Qualquer um desses daqui, qualquer um lequinho aqui que você pegar, tá ótimo. Eu vou colocar aqui, ó. Eu sempre gosto de começar no meio da lateral do leque, não aqui no meio. Se você quiser começar no meio, fica à vontade. Eu gosto de começar aqui. Porém, todas, no meu ponto alto, eu gosto de pegar, ó, essa daqui e essa daqui. Eu sempre gosto de pegar duas, não gosto de pegar uma, não. Tá? Mas não sei como que você trabalha, para quem é iniciante, se você quiser já fazer dessa forma. Pego o meu fio encanto, deixo um tanto assim, ó. E vou introduzir aqui. Peraí, que soltou aqui, que o fio, esse fio, ele é maravilhoso, mas ele escorrega bastante. Aí, ó. Puxei, saiu aqui, certo? Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou pegar um e o segundo aqui. E puxo. Eu vou fazer aqui, ó, minhas correntinhas aqui dentro. Ó, como tá ficando. Aqui, depois a gente vai ajustar aqui pra ficar bem direitinho aqui, ó. Até o meu último ponto. Meu último ponto aqui do lequinho, certo? Aqui, a gente não vai colocar na correntinha, não. O que que a gente vai fazer? A gente vai descer aqui embaixo, vou puxar o fio encanto, de modo que ele não fique retorcido, ele fica assim aberto, não. Olha aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui pra vocês verem. Pra ele ficar assim aberto, não, tá? Eu não quero ele desse jeito, pra ele ficar um acabamento bonito assim, ó. Tá? Então, o que que a gente vai fazer? Você vai sempre ajustar ele. Se isso acontecer, você vai arrumando ele até ele ficar bonitinho, ó. Vou colocar aqui no meio, ó. Tá vendo que aqui ele já enrolou, ó. Ele abriu, no caso. Então, a gente vai fazendo aqui, ó, de modo... Isso, agora deu certo, ó. E vou puxar, tá? Então, aí eu vou vir aqui, ó, nesse daqui, eu já vou colocar nessa próxima correntinha, tá? Eu vou fazer e vou, assim, e aqui eu vou prosseguir. Normalmente, pegando os dois fios. E vou prosseguindo aqui no topo do nosso leque. Peraí que eu vou só finalizar isso daqui para me dar uma sugestão para vocês. Vou finalizar isso daqui e já vou explicar para vocês como que a gente vai fazer. Finalizando, cheguei aqui no meu último ponto.
Pessoal, olha a diferença aqui. Deixa eu botar isso daqui perto para vocês verem. Observe que ele ficou meio redondinho. Se alguém quiser ficar assim, tranquilo, beleza. Eu gosto dele nesse modelinho aqui, ele mais bicudinho. Como que eu faço? Finalizei aqui, eu vou e faço isso, ó. Olha a diferença. Tá vendo como fica muito bonitinho? Então, assim, é de gosto para gosto, mas eu super amei, tá vendo aqui, ó? Como que ele fica bicudinho. Deixa eu fazer mais um aqui para vocês verem a diferença de lado a lado. Finalizando. Aqui, ó, olha a diferença, tá vendo? Esse daqui ficou levemente bicudinho, mas esse daqui ficou mais. Então, eu sempre gosto, finalizei, eu sempre faço isso, ó. Não precisa puxar muito não, só ajusta mesmo, tá bom? Então, essa é uma sugestão que eu dou. E a gente vai fazer isso por toda a carreira, até chegar aqui, pra gente emendar. O que que eu vou fazer? Eu vou finalizar toda a minha volta e vou fazer aquele fechamento que eu falei com vocês, que eu fiz aqui. E eu já vou colocar minha etiqueta também, vou trazer a minha peça prontinha aqui para me mostrar para vocês os detalhes finais, tá bom? Tem essa daqui que já tá pronta, mas eu vou finalizar e já vou voltar com vocês para mim, pra gente finalizar a nossa videoaula, o nosso trabalho, vou mostrar para vocês prontinho, tá? Bom, pessoal, está aqui, ó, a nossa peça finalizada. Etiqueta, toda bonitinha. E aqui, achei aqui, ó. Aqui está a nossa emenda. Como que eu fiz? Simulei o nosso ponto, né, de acabamento aqui, o nosso ponto invisível. E como eu fiz aqui embaixo, vocês lembram que eu fiz aqui, ó? Acabei aqui, fui, peguei, dei um nó levemente apertado, depois fiz outro nó e não apertei. Pinguei um pinguinho de cola, puxei, segurei um pouquinho, porque a cola é instantânea, então ela cola muito rápido. Peguei a agulha de tapeceiro e fui assim, ó, introduzindo no próprio fio aqui, só fiz isso só para adiantar aqui, pra gente ganhar tempo. Aí fui colocando aqui, ó, assim, e fui fazendo assim, tipo um zigue-zague aqui, ó. E puxei e arrematei o fio pra cá e o fio pra cá, tá bom? Então, foi assim que eu finalizei. Coloquei a minha etiqueta, não sei se vocês repararam, mas sempre as minhas peças, que eu coloco a minha etiqueta, eu coloco sempre o fio que eu fiz a peça. Por quê? O fio de algodão, eu acho ele melhor, porque eu vou e coloco aqui, ó. Fica imperceptível aqui, dou um nozinho, não aparece e tal. O fio de seda é bonito? Sim. A etiqueta é dourada? Sim. Porém, o fio de seda, ele é mais fácil para desmanchar, tá bom? Então, eu fiz isso. Aqui no vermelho, a mesma coisa também, ó, tá? Aqui o vermelho. Então, pessoal, essa foi a nossa videoaula de hoje. Quero agradecer muito a vocês que chegaram aqui até o final, tá bom? E vocês não esqueçam, aqui, ó, minhas redes sociais, ó, meu Instagram, Virtuosa Crochê 7, e no o Facebook, Virtuosa Crochê 7, e também tem o TikTok. O TikTok é a mesma coisa, Virtuosa Crochê 7. Eu coloquei lá um vídeo curtinho desse trabalho aqui, e para glória de Deus, eu olhei hoje no dia da gravação, tava batendo 98 mil visualizações, tá? Então, vão lá e me ajude a bater mais visualizações, tá bom, pessoal? Que Deus abençoe, tá bom? Deus abençoe a cada um de vocês. Não esqueçam, pessoal, de dar o joinha. Não esqueçam de falar cor, tá? Só para me ajudar no engajamento. E muita gratidão a todos vocês, que só Deus mesmo para recompensar todos vocês, tá? Envia para os grupos de crochê, para aquela pessoa crocheteira.
Se você viu aqui por acaso, conhece alguém, se você quiser encomendar também direto comigo, vá lá nas minhas redes sociais, tá bom? Que Deus abençoe a cada um de vocês, tá bom? Muito obrigada.